Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, Salmo de número 23. Salmo de número 23. Texto da palavra do Senhor, do livro dos Salmos, Salmo de número 23. Preste atenção na leitura da palavra do Senhor, que nos diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos orar? Deus, mais uma vez nós queremos expressar ao Senhor a nossa gratidão por estarmos diante da Tua presença, por podermos louvar e bendizer o nome do Senhor. Agora, quando nós estamos diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos entender, ó Deus, as maravilhas da Tua lei. Que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra e que o Teu Espírito Santo aplique a Tua palavra aos nossos corações. É no nome do Senhor que nós oramos e agradecemos. Amém. Para quem gosta, de futebol, o número 10 representa um número imortal para nós, Pouco tempo atrás aí nós vimos aí o falecimento daquele que imortalizou o número 10 nos campos de futebol, Pelé, o eterno 10, para quem ama futebol. Mas é curioso que num outro esporte de tanta torcida, de gente que ama, de gente que admira esse esporte, o 10 não é o número eterno. O número eterno para o basquetebol é 23. 23 é o número eterno para quem gosta de basquete. 23 é o número que, até um dia desse, o melhor jogador da atualidade do basquetebol, um homem chamado LeBron James, recordista absoluto de tudo que há no esporte, envergava nas costas o número 23 na sua camisa. Até o ano passado, se não me falha a memória. E antes de LeBron James, aquele que é considerado o Pelé do basquetebol, Michael Jordan, usava o 23, uma histórica camisa do Chicago Bulls. Mas muito antes de LeBron James, muito antes de Michael Jordan, muito antes, o número 23 já estava imortalizado para a vida do povo de Deus. Quem conhece as Escrituras sabe que o número 23 é imortal. Não por causa de futebol, não por causa de basquetebol, não porque qualquer outra coisa, mas porque nós temos nesse número aquele que certamente é o texto bíblico mais conhecido e mais amado da história da fé. Charles Spurgeon disse que o Salmo 23 é a pérola dos salmos. Se nós pudéssemos usar essa
atualização, diríamos que o Salmo 23 é o Pelé dos Salmos, né? Ou o Michael Jordan dos Salmos, das Escrituras, para aqueles que creem, para aqueles que confiam na palavra do Senhor. E esse número tem ajudado, esse texto tem ajudado inúmeras pessoas ao longo da história, em várias situações, as mais inusitadas possíveis. Eu me lembro de uma história contada por um pastor metodista chamado Charles Allen, né, que um amigo seu, a história de alguém da sua igreja que estava enfrentando dias de muita angústia, dias de muita preocupação, de dificuldade, e foi ao médico. E o seu médico, depois de ouvi-lo, depois de conversar com ele, disse assim: por que você não procura o seu pastor e conversa com ele? E ele foi visitar, né, o seu pastor, que era o Dr. Charles Allen. E depois de uma longa conversa, o pastor disse então para ele, falou assim: olha, eu vou fazer a mesma coisa que um médico faria com você. Pegou, abriu a sua gaveta de escritório, pegou um caderno de anotações e disse assim: olha, eu vou passar uma receita para você. Você vai todos os dias, durante 7 dias, ler o Salmo 23 5 vezes por dia. Você vai ler quando acordar e antes de dormir, e vai ler esse texto todo dia antes das suas refeições, durante 7 dias. Depois você volta e a gente vai conversar um pouquinho mais. E aquele homem foi para casa e seguiu à risca a receita do pastor. Naquela semana, ele leu o Salmo 23 todos os dias. De manhã, quando ele acordou, à noite, antes dele dormir, antes do café da manhã, antes do almoço, antes do jantar. E quando ele voltou, né, para conversar com o seu pastor, ele era um homem completamente transformado por causa dessa receita bíblica. Interessante como, né, essa receita tem servido, né, a vida do povo de Deus, era após era. Ela é uma poderosa receita para os problemas, para as pressões de cada um de nós no nosso dia a dia. Mas por que será? De onde é que vem tanto poder? De onde é que vem tanta graça? De onde é que vem tanta cura, né, para um texto tão pequeno, um texto tão simples, né, se nós olharmos assim à luz na sua exatidão? De onde é que procede a autoridade, o poder, a bênção dessa poesia tão amada e tão conhecida pelo povo de Deus através da sua história? Quando a gente olha para o texto, não há nada no texto que nos apresente um contexto que determina, né, a ocasião, a situação que serviu para a composição desse texto da palavra do Senhor. Nós sabemos que Davi escreveu o Salmo 23, é dito aí que é um salmo de Davi. E há quem pense que, pelo fato de Davi ter sido um pastor de ovelhas, né, que talvez ele esteja fazendo aqui, né, a sua composição da época em que ele era pastor de ovelhas, antes de se tornar um herói famoso, antes de se tornar um rei, né, reconhecido e amado pelo seu povo. Mas quando nós olhamos, irmãos, para a profundidade do texto, ainda que ele seja um texto simples, quando nós olhamos para a força que essas palavras nos apresentam, nós temos diante de nós um retrato, né, de uma jornada de alguém que não está no começo da sua vida, mas que está no fim da sua vida. Alguém que está chegando ao final da sua jornada neste mundo e que, de alguma forma, está olhando para trás. Ele tem uma imagem para si do passado, que ele sabe que retrata toda a sua caminhada de fé neste mundo. E ele, então, está dizendo, não só para ele mesmo, como um reconhecimento, mas dizendo para todo o povo de Deus
Como é maravilhoso crer em Deus, como é maravilhoso caminhar com Deus nesse mundo, né? Como é maravilhoso, né, experimentar a presença de Deus no seu caminho da fé. E ele então está comunicando isso, como alguém que está chegando ao final da sua jornada e deixando que é o testemunho, certamente a maior herança que Davi poderia ter deixado, né, para qualquer servo de Deus na história. Esse texto tão amado, né, tão significativo para as nossas vidas. E quando ele fala sobre esse caminho de fé, primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, à luz desse texto, que é tão amado, tão explorado, mas que muitas vezes, né, passa de nós a compreensão do que Davi quer comunicar para nós, é que fé, antes de qualquer outra coisa, é um relacionamento de aliança do Senhor com os seus servos, com o seu povo. A primeira e a última palavra que estão escritos, né, no Salmo 23 em hebraico, é o nome de Deus, né, o tetagrama do nome de Deus, de onde nós temos a palavra Iavé, né, ou Iová, né, que é traduzido por uns como o Eterno, ou o Eu Sou, mas que, independente da tradução, é o nome pactual de Deus, é o nome da aliança de Deus. E Davi está dizendo o seguinte: olha, do começo ao fim da jornada de fé, nós precisamos nos lembrar que fé significa estar em aliança com Deus. Semana passada nós vimos aqui o Salmo 22, né, que é o Salmo da cruz, e que nos fala daquele que deu a vida pela salvação do seu povo. Onde é que começa a fé? Davi diz que a fé começa quando nós nos apropriamos do sacrifício de Cristo Jesus feito em nosso favor. A fé começa quando nós estamos aliançados com Deus, quando Deus nos chama para crer no sacrifício de Cristo, quando nós somos colocados, né, em uma condição de servos do Senhor. Do começo ao fim da nossa história, isso é o que significa crer, estar em aliança no Senhor. O Salmo 23, em hebraico, ele tem 56 palavras e quase que não há repetições. Uma das repetições que nós temos é a do nome do Senhor, que aparece no verso 1 e no verso 6. Mas o centro preciso do Salmo, né, a 28ª palavra em hebraico é tu, em referência a Deus. Em outras palavras, Davi está dizendo que o centro do poema está aí no verso de número 4, quando ele diz assim: tu estás, o quê? Comigo. Esse é o centro da fé. A crença de que estar em aliança com o Senhor, né, que ter a nossa vida emoldurada, porque é isso que, em outras palavras, a poesia está dizendo para nós. Existe um recurso, né, literário da poesia hebraica e da poesia oriental como um todo, que se chama inclusio, né, que é a primeira palavra e a última palavra do poema abarca tudo que tem no meio, né? E Davi está fazendo um retrato da vida de fé, e ele está dizendo para nós que a vida de fé começa com Deus e a vida de fé termina em Deus, e o centro da fé é justamente quando nós nos apropriamos disso e dizemos o seguinte: olha, Deus está conosco, tu estás comigo. Deus está em aliança com o seu povo. E a fé pode ser justamente resumida nisso, né? Crer nessa obra redentora de Deus feita em nosso favor, que nos coloca em um relacionamento com Ele, e esse relacionamento emoldura a nossa vida do começo ao fim, nos desafia a crer na presença de Deus conosco do começo ao fim. E como isso faz diferença na nossa vida? É dito que uma história que um dia um pastor
né, recebeu a triste notícia de que um dos membros mais amados do seu rebanho, da sua igreja, né, foi diagnosticado com um câncer muito agressivo, né, de estômago. E ele fez um exame e foi dito que ele precisava fazer uma cirurgia de emergência, né? E ele fez essa cirurgia, mas quando, né, os médicos fizeram aquela cirurgia, descobriram que o câncer tinha tomado todo o corpo daquele homem e que não havia mais nada a ser feito. Fecharam a cirurgia, né, e comunicaram a ele essa triste notícia, né, dizendo: olha, não há nada o que ser feito pela sua situação. Aquele crente estava, né, naqueles dias escrevendo o seu diário da fé sobre as coisas que estavam acontecendo com ele, né, e ele recebeu essa notícia de que em poucos dias, poucas semanas, né, a sua vida seria tomada. E o pastor disse que, né, leu depois o diário desse crente e disse que no dia que ele recebeu essa notícia, ele escreveu o seguinte: olha, os meus médicos vieram até mim e disseram que eu tenho um câncer que é terminal, que é, né, agressivo, que vai tomar a minha vida de forma repentina, plena. Ele diz assim: olha, se eu não conhecesse o Senhor, provavelmente eu teria medo. Mas como eu o conheço, eu tenho paz. Se não conhecesse a Deus, provavelmente eu teria medo. Mas como eu conheço meu Deus, eu tenho paz. Para mim isso resume o que significa crer em Deus, o que significa estar em aliança com Deus, o que significa experimentar, né, o relacionamento que Davi diz que a presença de Deus traz para a nossa vida, do começo ao fim, né, uma relação que nos faz nos apropriar da presença de Deus. Lutero diz que fé é uma questão de pronomes, no final das contas. É muito diferente você dizer assim: Deus é Deus. E ele diz assim: é muito diferente de você dizer: Deus é o meu Deus. Deus é o meu Senhor, é o meu Salvador, é a minha paz, é a minha esperança. E Davi está dizendo no Salmo 23, irmãos, a primeira coisa que fé significa estarmos em um relacionamento de aliança com o Senhor do começo ao fim da nossa jornada, e cujo centro, né, dessa nossa experiência está justamente em crermos que Ele está conosco sempre. Sempre, em todas as situações, em todas as circunstâncias, dirigindo, abençoando as nossas vidas. E Davi vai provar então o seu retrato da caminhada da fé, usando duas metáforas, né, para explicar o que é esse relacionamento de aliança com o Senhor. A primeira dessas metáforas está aí no verso 1 até o verso de número 4, né, que geralmente nós achamos que o Salmo se reduz se resume a essa metáfora, que é o do pastor com as suas ovelhas. Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me leva para junto das águas de descanso, Ele refrigera a minha alma. Ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. A imagem, né, que Davi traz para nós desse relacionamento de aliança é uma imagem de provisão, é uma imagem de segurança. Nos dias antigos, né, o pastor se resumia à condição mais humilde, ou à profissão mais humilde que havia entre, né, as profissões do Antigo Oriente, aquela que era relegada para as pessoas menos importantes, né? Davi, que era o último filho lá na escada lá de Jessé, recebeu essa incumbência. Mas quando ele chama a nossa atenção para o relacionamento de Deus conosco, ele não está fazendo uma referência à humildade, mas ele está falando de outra coisa, porque pastor também era o título que era atribuído aos reis antigos no trato com o seu povo.
é uma imagem de propriedade. E Davi está dizendo assim, olha, Deus nesse nosso relacionamento de aliança, Ele é como o pastor presente no início, no meio, no fim da nossa caminhada de fé. Obviamente, se Deus é o pastor, o que sobra, né, para nós é a imagem ou a metáfora das ovelhas. E longe de ser essa metáfora fofinha, né, que a gente gosta, né? Lá em casa, Davi e a Sara receberam lá como presentes umas ovelhinhas lá, né? Fofinhas, para lembrar, né, o relacionamento. Mas Deus não está falando de fofurices, né, quando chama o seu povo de ovelhas. Aqui a ideia por trás do texto é a ideia da completa dependência, irmãos, porque se existe um animal, né, que de fato representa o que é a nossa condição nessa aliança com Deus, é a ovelha. A gente gosta de imaginar que nós somos leões da fé, nós gostamos de imaginar que nós somos águias da fé, que nós somos mais do que realmente somos, mas Davi diz assim, nesse relacionamento de aliança, nós somos ovelhas, né? Ovelhas que são completamente incapazes de salvar a si mesmos, de cuidar de si mesmos. Ovelha é, né? Desculpe aqui a franqueza sem querer lançar carapuça para ninguém, mas é uma imagem de um animal estúpido, de um animal que não sabe lidar com as suas necessidades. Um dia diz que um pastor, né, que também era arqueólogo, foi numa dessas excursões para a Terra Santa e disse que ele saiu lá e foi olhar uma cena, tinha alguns pastores beduínos olhando um buraco. Quando ele chegou, perguntou para eles, o que aconteceu? Ele falou, tem 8 ovelhas mortas aqui nesse buraco. Ele falou, o que aconteceu? O que aconteceu foi que a primeira veio na beira do precipício, caiu. A segunda veio olhar o que aconteceu, caiu. A terceira veio, caiu. A quarta veio, caiu. Todas as 8 caíram e morreram. Não tem nenhuma fofurice nisso, irmãos. Deus está dizendo que nesse relacionamento de aliança, nós somos pessoas indefesas, nós somos pessoas que muitas vezes se comportam com uma inabilidade completa no nosso relacionamento com Ele. Mas a boa notícia que Davi nos dá é que, independente da nossa condição, nós estamos seguros por causa do pastor que nós temos, porque ele diz que uma vez que Yahvé, uma vez que o Eterno é o nosso pastor, nós temos a certeza de que nada, absolutamente nada, nos falta. E aí a gente precisa entender do que é que Davi diz que nada faltará nesse relacionamento de aliança com Deus. Porque ele resume isso, né, no verso de número 2, dizendo o seguinte, que Deus é aquele que nos faz repousar tanto em pastos verdejantes, como nos leva para onde? Para junto das águas de descanso. Essa imagem, ela é por demais preciosa, porque a ideia de comer e beber numa terra semiárida, em uma terra, né, semidesértica, completamente seca, é a imagem de um Deus que provê para nós tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, desse pasto e dessa água que sacia a nossa alma. Irmão, se há algo que a aliança nos lembra, é que nós começamos num relacionamento de fé com Deus, não para fazer nada com Deus, porque não existe nenhuma atividade, não existe nenhuma ação, né, pela qual nós podemos ser empreendidos para encontrar paz, mas Davi diz que nós começamos nesse relacionamento de fé descansando sobre a obra de Cristo, descansando sobre o que Deus faz por nós. É quase
impossível, diz um pastor de ovelhas, literalmente, não um pastor de ovelhas, né, espirituais, mas um pastor de animais mesmo, diz assim que as ovelhas são animais que são reconhecidos também pela impossibilidade que elas têm de descansar se alguns requisitos, se algumas coisas não forem providenciadas para elas. Por exemplo, né, a ovelha nunca vai se deitar enquanto ela não se sentir segura, enquanto os seus medos não forem, né, completamente sanados. É por isso que a Bíblia diz que o que faz a ovelha descansar é a voz do seu pastor, né? Que quando o pastor fala e ela reconhece a voz, ela deita, ela descansa. Esse pastor diz que uma outra coisa que impede as ovelhas de se deitarem e descansar é que geralmente as ovelhas têm muito atrito entre si, animal com animal. A não ser que o pastor, né, acalme essas ovelhas, né, elas não se deitarão, elas não descansarão. As ovelhas também têm dificuldade de deitar se moscas e parasitas, né, não forem tratados, não forem espantados pelo pastor. E outra coisa, por fim, elas jamais deitarão se elas sentirem fome. Elas precisam estar satisfeitas para que elas deitem, para que elas descansem. Pense bem na imagem que Davi está dizendo para nós, que o que é esse relacionamento de Deus como pastor na vida do seu povo? É o relacionamento de alguém que descansou no Senhor, de alguém que encontrou contentamento, de alguém que encontrou paz, de alguém que encontrou alimento, provisão, alguém que encontrou no seu pastor tudo o que era necessário para descansar. Por isso que Davi diz que se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faz falta, né? Nós temos nele tudo o que nós precisamos, mas ainda assim, né, essa imagem do rebanho nos remete a outra figura no texto, porque ele diz que Deus é aquele que refrigera a nossa alma. E lendo assim no poema, nós achamos que essa imagem é uma imagem tão bonita, né? Mas literalmente, né, lá nos tempos antigos, nos pastoreios da vida, né, o que é que representava o refrigerar a alma? Literalmente significa voltar ao fôlego de vida. Sabe o que acontecia com ovelhas? Ovelhas são animais propensos a se desgarrar com muita facilidade. E quando elas se desgarravam, elas caíam em buracos e elas ficavam com as patas para cima. E sabe o que acontecia com a ovelha? A ovelha ficava empanzinada. E refrigerar a alma significa literalmente o pastor que põe a ovelha de novo nas quatro patas, né? Ou seja, que coloca ela de novo na vida, né? Que ela coloca ela de novo, né, no caminho certo, para experimentar o fôlego de vida certo. Davi está dizendo que na nossa jornada de fé, irmãos, nós somos tão propensos a nos desgarrarmos, tão propensos a nos perdermos, porque é só a graça de Deus que sustenta a nossa alma. É só a graça de Deus que nos preserva, é só a graça desse bom pastor que salva as nossas vidas, que nos coloca de novo no rumo certo. A imagem que Davi utiliza para isso é lembrar das veredas da justiça por amor do seu nome. E veredas da justiça nada mais é do que caminhos retos, né? Davi está dizendo assim, olha, Deus é aquele que nos restaura, entendendo que muito melhor ou muito mais do que conforto, a restauração, a vida, né, precisa ser experimentada por essas ovelhas que precisam ser colocadas constantemente em caminhos retos.
mesmo que esses caminhos as conduzam para o vale da sombra da morte. Essa imagem. Ele diz assim, olha, esse caminho certo que o bom pastor nos conduz, às vezes nos leva a situações de provações, situações de adversidade, de uma escuridão profunda, de uma experiência de risco de vida, de lugares difíceis, mas que são necessários para a nossa vida, porque há uma necessidade desse pastor apresentar as suas ovelhas por amor ao seu nome. No mundo antigo, a reputação do pastor dependia da saúde das suas ovelhas. E sabe para que é que as ovelhas eram criadas? Sabe para que é que as ovelhas eram aprontadas pelos pastores no mundo antigo? Para que elas fossem apresentadas como sacrifício ao Senhor. Então, Davi está dizendo assim, olha, Deus empenhou o seu nome em dirigir as nossas vidas em todos os lugares, em todas as circunstâncias. O nome dele está a nosso favor, porque ele jamais perdeu uma ovelha, e o seu propósito é nos conduzir por esses caminhos certos, ainda que esses caminhos certos nos levem até aos vales da sombra da morte. É como se Davi dissesse para nós o seguinte, olha, nós somos conduzidos por esse Deus pastor nas nossas vidas, aprendendo a confiar nele nos momentos normais da nossa vida, aprendendo a confiar nele nos vales verdejantes, nas pastagens verdejantes, aprendendo a confiar nele nas águas de descanso, para que quando os vales da sombra da morte se apresentarem nas nossas vidas, nós continuemos a confiar nele. São esses caminhos que Deus trilha conosco, são esses caminhos que Deus nos conduz, como pastor das nossas vidas, nos caminhos que muitas vezes lançam sobre nós sombras, irmãos. Quantas vezes, as sombras estão aí no nosso caminho, na nossa jornada de fé, mas Davi está dizendo assim, olha, o propósito de Deus é que cada caminho desse nos leve a um relacionamento de maior proximidade com Ele. Se vocês olharem bem o Salmo 23, a descrição que o salmista faz a princípio, ele está sempre se referindo a Deus na terceira pessoa. Ele diz assim, Deus é o pastor, Ele me faz isso, Ele faz aquilo outro, Ele refrigera a minha alma, Ele me guia pelas veredas da justiça. Mas quando nós chegamos no verso de número 4, os pronomes mudam, Porque é como se ele dissesse o seguinte, olha, agora que nós chegamos em uma situação de maior dificuldade, ele não fala de Deus como ele fala de Deus como quê? Tu estás comigo. Uma coisa é falar sobre Deus, mas outra coisa completamente diferente é falar com Deus, é experimentar a presença de Deus nos nossos momentos de maior dificuldade. Diz que havia uma criança que tinha muita dificuldade de dormir à noite no seu quarto. Aquela criança julgava que o quarto era muito longe do quarto dos pais. E todas as noites o pai tinha que levar aquele filho lá para colocar para dormir. E era uma luta, parecendo lá em casa mesmo, com as lutas que eu tenho para botar os meninos para dormir. Mas um dia, o pai, conversando com o seu filho, fez para ele uma proposta. Falou assim, filho, o que é que você prefere? Você prefere que eu deixe a luz acesa e volte para o meu quarto para que você durma? Ou você prefere que eu apague a luz e fique aqui com você até que você adormeça? E a criança diz assim, é claro que eu prefiro que o Senhor fique comigo aqui, mesmo na escuridão. Isso é fé, irmãos. Quando a gente olha isso,
né? Fé é a escolha que nós fazemos com a presença de Deus em meio à nossa escuridão, porque nós sabemos que é muito melhor do que andar na luz, na ausência de Deus. Mesmo atravessando os vales, porque nós cremos que é isso que a certeza da presença de Deus nos traz, de que existe alguém que segura a nossa mão na sombra, na escuridão. E Davi está dizendo assim, olha, Deus é esse tipo de Deus no relacionamento que temos com Ele. Perceba que o salmista não foge do mal, nem da morte. Ele não diz que o mal não existe, ele não diz que a morte é um conto de fadas. Ele diz que os caminhos retos de Deus conduzem até o vale da sombra da morte. Mas Davi diz assim, olha, eu não quero explicar o mal, eu não quero negar o mal, eu quero simplesmente dizer que não há nada a temer no mal. Sabe por quê? Porque Deus está comigo. Quando nós entendemos que o Senhor é esse nosso pastor, né, que em todo tempo cuida de nós, que supre as nossas necessidades, que sacia a nossa fome e a nossa sede, é muito mais fácil, irmãos, caminharmos nesse mundo, mesmo que os caminhos que o Senhor nos conduza sejam caminhos que nos levem até o vale da sombra da morte. A segunda imagem, metáfora que Davi utiliza para descrever esse relacionamento de aliança de Deus conosco, está aí no verso 5 e o verso 6 da poesia, né? Nós achamos que o Salmo 23 se reduz a Deus como um pastor, mas é um engano. Se vocês olharem o texto, vocês vão ver que Davi muda a metáfora. Ele diz assim, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Se o pastor e o rebanho falavam das coisas que aconteciam fora, ele agora chama a nossa atenção para coisas que estão acontecendo dentro, né? E é por isso que a metáfora que Davi utiliza para descrever essa aliança de Deus conosco é a metáfora de um generoso anfitrião que cuida dos seus convidados. Também, irmãos, uma imagem muito rica e preciosa do mundo antigo. Quando nós nos lembramos, né, que a hospitalidade era uma coisa sagrada no mundo oriental antigo, né, que quando alguém tomava, né, outra pessoa sobre os seus cuidados na tenda, aquilo significava que aquela pessoa estava imune a qualquer tipo de dano, prejuízo, porque o anfitrião era aquele que iria prover segurança, iria prover tudo que era necessário para o bem-estar do seu convidado. E Davi está dizendo assim, olha, sabe qual é o relacionamento de Deus com o seu povo na aliança? É que Deus coloca para nós uma mesa no deserto. Se vocês prestaram atenção, né, ele vai dizer para nós que as coisas não mudaram na vida daquele que tem fé. Como é que nós sabemos disso? Porque a mesa é posta diante de quem? Dos seus adversários. A fé não é um negócio de faz de conta. Nós não cremos que Deus, né, elimina as adversidades, as dificuldades da nossa vida. Nós não estamos passeando pelo mundo. A fé é realista. Davi diz assim, olha, existem adversários, existem inimigos que ainda permanecem, mas ele diz assim, que Deus é aquele que coloca uma mesa, um lugar de refúgio, e que Deus, como um bondoso anfitrião, é aquele Deus que exalta a vida do seu servo nesse banquete de abundância. Porque ele diz assim, olha, o Senhor é aquele que unge a minha cabeça com óleo. O óleo aqui, né, era a distinção do convidado. Ele diz assim, olha, o meu cálice transborda como um símbolo de prosperidade, de abundância.
Ele diz assim, olha, são as certezas que Deus me dá, ainda nesse deserto, ainda diante de cenários de adversidade, de que mesmo debaixo de pressão, eu experimento segurança, eu experimento graça, eu experimento a abundância da parte do Senhor. Sabe qual é o caminho da fé? O caminho da fé, irmãos, é um caminho que não tem ilusões no seu caminho. Os inimigos permanecem presentes, mas Deus faz meio que uma santa pirraça, como diria o pastor Luiz Saião, que é um dos comentaristas bíblicos aqui brasileiros. Ele diz assim, olha, que a mesa posta é Deus exaltando o seu servo, é Deus tirando onda, poderíamos dizer assim, na cara do inimigo. Quantas vezes, irmãos, isso acontece no caminho de fé do povo de Deus, Às vezes tudo está posto para a humilhação, para a execração da fé. E Deus, em meio aos adversários, exalta aqueles que têm fé, exalta aqueles que estão em aliança, honra aqueles que, mesmo vivendo num mundo mau, cercado de todos os inimigos, descansam sobre a abundância de Deus, sobre a proteção de Deus, sobre a bondade do Senhor, do começo ao fim das suas vidas. É como se Davi dissesse o seguinte, olha, se há algo que a fé nos ensina, é que nós ainda podemos desfrutar da bondade, desfrutar da misericórdia de Deus, do começo ao fim da nossa jornada, que nós podemos nos deleitarmos nessa presença bondosa, fiel e segura do Senhor, mesmo na presença dos nossos adversários. Às vezes, os adversários não são adversários que estão fora, mas às vezes os adversários do povo de Deus estão dentro de nós, São aqueles sentimentos que muitas vezes nos acompanham, que em todo tempo tentam roubar a nossa certeza, roubar a nossa confiança. É o medo, é a angústia, é a ansiedade, é o desespero, como nós falamos aqui na semana passada. Mas Davi diz assim, o que a fé nos ensina é que nós estamos protegidos, que nós recebemos o conforto de Deus em todo e qualquer cenário das nossas vidas, porque nós somos amados pelo Senhor. A palavra misericórdia, que Davi utiliza aqui junto com bondade, já disse para os irmãos a semana passada, semana atrasada, torna a repetir, não é uma palavra comum, é a palavra mais importante que nós temos em todo o Antigo Testamento. Se é uma palavra que nós deveríamos aprender, se fosse apenas uma que resume quem Deus é na vida do seu povo, essa palavra é a palavra Hesed, que significa o amor invencível de Deus. Davi está dizendo assim, olha, não importa no final das contas, o que é que acontece conosco, porque eu sei que o amor de Deus me persegue, eu sei que a bondade de Deus persegue aqueles que estão em aliança com o Senhor, do começo ao fim. Deus cumprirá a sua parte na aliança, Deus cumprirá a sua promessa na aliança que Ele fez com o seu povo. De onde procede o nosso conforto? De onde procede a nossa segurança, senão dessa certeza que temos de que o amor de Deus é invencível, de que a sua bondade não fica para trás nunca nas nossas vidas. Nós somos surpreendidos por Deus, irmãos. Quantas vezes tudo é contra nós? Mas Davi diz assim, Deus é aquele que exalta o seu povo. E ele termina a sua poesia dizendo para nós ainda, com uma nota de esperança, que existe um fim que interpretará tudo mais na nossa jornada. Ele diz assim, o fim da jornada da fé
é a casa do Senhor, onde nós habitaremos para todo o sempre. Esse é o fim da fé. Não é esse mundo mau, né, com seus ardis, com suas armadilhas, com seus adversários, com seus inimigos. Davi diz assim: olha, se há algo que traz segurança, que traz esperança na fé, é que a nossa jornada termina na presença de Deus, aqui e lá. Não existe cenário que traga temor ou terror aos nossos corações, nem mesmo a morte. Davi diz: porque eu serei perseguido sempre pela bondade e pela misericórdia do Senhor, pelo amor leal do Senhor por toda a minha vida. Para terminarmos a nossa pregação nessa noite, deixe-me contar mais uma história para vocês. O reverendo Peter Marshall foi capelão, né, do Senado dos Estados Unidos em um período muito curioso, que foi o período da Segunda Guerra Mundial, um pastor presbiteriano, e diz que lhe deram a dura tarefa de pregar na academia do exército de Anápolis, nos Estados Unidos, um dia ou 2 dias depois, né, do ataque de Pearl Harbor, né, no Japão. Lá do Japão atacou a frota americana no Pacífico, e diz que havia lá uma apreensão tão grande naquela audiência, né, de cadetes que dali a pouco tempo seriam colocados, né, como pessoas que iriam servir a sua nação, que dariam a vida pela sua nação, e todos eles estavam em uma profunda angústia, sem saber qual seria o fim da sua vida e da sua jornada. E o reverendo Peter Marshall pregou o seu sermão sobre fé e concluiu a sua pregação dizendo o seguinte: olha, havia uma criança que estava também com uma doença terminal, e envolvida os braços do pai e da mãe. Essa criança perguntou aos seus pais: como é o fim? Dói o fim? Dói morrer? Como é o fim? E os seus pais, né, pensaram por um instante, e a sua mãe então respondeu para ela dizendo o seguinte: você lembra quando você era uma criança menor, que quando você brincava e adormecia na nossa cama? Você lembra o que é que acontecia com você? Que você adormecia na nossa cama, mas você sempre acordava na sua cama? Que quando você dormia, o seu pai vinha, carregava você no colo, trocava a sua roupa, vestia o seu pijama e colocava você na cama? Esse é o fim. O fim é acordar na casa, no quarto, no nosso conforto, na presença do Pai. Davi está dizendo isso, irmãos. A grande lição que a fé impõe aos nossos corações nesse mundo mau é que a fé troca o medo pela confiança em Deus. Sempre, sempre, sempre. Não importa se a nossa relação com Ele seja uma relação, né, pautada pelas nossas estupidezes, pelas nossas arrogâncias, pela uma série de coisas que nós fazemos aí, né, que nós achamos que da qual depende a nossa fé. Davi diz assim: Deus troca tudo isso pela confiança nele. Nós não temos nada o que temer na presença do Senhor. Ele nos conduz sempre, sempre, sempre. E no fim, quando tudo isso acabar, sabe onde é que nós estaremos? Davi diz: na casa do Pai para todos sempre.
É por isso que essas palavras são palavras imortais para nós. Não importa se nós, possamos ouvi-la em um funeral, em um sermão, em mais um sermão do pastor, na nossa leitura devocional. Não importa a receita aonde ela esteja posta. Ela tem o poder de nos abençoar, ela tem o poder de trazer graça para as nossas vidas, porque ela é a palavra do Deus imortal para os nossos corações. É Ele quem está garantindo do princípio ao fim que Ele está conosco sempre e que o fim da nossa jornada de fé é a sua presença santa conosco em glória e eternamente. Que Deus traga consolo, que Deus traga conforto para os nossos corações, que Deus traga esperança, irmãos, para que nós amemos a sua presença, amemos a sua palavra e possamos cada dia mais nos enchermos da sua glória na nossa jornada neste mundo mau.